Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Que sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Augusto Silva, em Lavras, pelo canal do YouTube. Que Jesus nos abençoe, fazendo vibrar em nossos corações a alegria de viver. E que o seu amor esteja presente em nossas vidas. Hoje nós vamos iniciar o nosso estudo lembrando desse livro aqui, ó, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é ele é psicografado pelo Chico Xavier e pelo espírito Humberto de Campos. Então, o que nos conta esse livro? Quando o anjo Ismael, que nós sabemos ser o protetor do Brasil, ele reuniu no plano espiritual espíritos elevados para comunicar a Bezerra de Menezes que ele iria reencarnar no Brasil com uma grande missão. Então, observe, gente, a frase do anjo Ismael. Ele diz assim, ó, irmãos, estamos vivendo no século do advento do Consolador na Terra. Serão 100 anos preparatórios para 100 anos seguintes. Estamos vivendo no século do advento do Consolador na Terra. Serão 100 anos preparatórios para os 100 anos seguintes. O que será que Anjo Ismael queria nos dizer com esta frase? Nós sabemos que o Brasil é um país protegido pelo Anjo Ismael. E é natural que o nosso Pai tenha confiado a esse espírito a proteção dessa nação. Então, espíritos que estavam perdidos naquela época, desesperados e com a mente atormentada, encontraram nas terras brasileiras o conforto da hospitalidade, o consolo. Por quê? Porque Ismael cumpre a verdade de Jesus. De vinde a mim, vós que estáis cansados. Ele ora em nosso benefício. Ele advoga em nossa causa. E o nosso Pai não deixa de atender nenhum pedido desse anjo guardião. Mas segundo o anjo Ismael, de 1857 a 1957, foram os 100 anos preparatórios. E agora, de 1957 a 2057, está acontecendo que o anjo Ismael comunicava naquela época para os espíritos elevados, que seria um novo rumo do planeta Terra, em busca do mundo de regeneração. Então, estamos no início de grandes transformações, para a chegada dos novos tempos. Por isso estamos vivendo, gente, alguns acontecimentos para modificar o mundo físico. Como, por exemplo, Covid-19, que nos deixa claro a fragilidade do ser humano. Mas o mais importante, nos ensinando a necessidade do amor e da solidariedade. Jesus, ele poderia ter escolhido espíritos elevados para esse trabalho, mas ele escolheu Kardec, espírito igual a nós, que ele pudesse falar a nossa língua. E Kardec teve a oportunidade de trabalhar com espíritos muito elevados, como, por exemplo, Paulo de Tarso, Santo Agostinho, Francisco de Assis, Platão, João Evangelista e muitos outros.
Era preciso que ele fosse acompanhado por espíritos fortes, que buscaram vencer a eles mesmos. Mas o mais importante, sempre pensando no outro. Então, vamos trazer a mensagem do anjo Ismael para o nosso dia a dia. O que estamos vivendo hoje? Hoje, nós estamos ouvindo falar de um vírus, Covid-19. Mas esse momento aqui agora, para nós, vai ser diferente. Nós não vamos falar somente de um vírus, mas sim de vários vírus que estão assolando com a humanidade. O orgulho, o egoísmo e o interesse pessoal. Como combatê-los? Essa situação que estamos vivendo hoje nos deixa claro que somos unos. Estamos todos, gente, interligados. Um exemplo muito bom para que a gente possa entender como que poderíamos pensar que algo lá na China, do outro lado do mundo, pudesse afetar tanto o Brasil. Aqui nós podemos lembrar de Francisco de Assis, quando nos ensinou que o contato com o nosso eu sagrado, com a nossa essência divina, é que pode trazer alívio para as nossas dores. E também fazer com que a gente busque o que é essencial. Por isso, agora, cada um refletindo na sua intimidade. Pensado na reforma íntima? O Evangelho e a doutrina espírita nos falam constantemente do autoconhecimento e da reforma íntima. Mas sabe o que Chico nos diz? Que nós estamos reformando um avião que está voando e não vai parar para fazermos essa reforma. Então, Chico nos diz, olha que ótimo, que estamos vivendo, trabalhando e convivendo para melhorar. E é impossível lidar com os problemas da atualidade deixando de lado o egoísmo, orgulho, o interesse pessoal, porque eles estão presentes nas nossas vidas. Nós podemos ver, gente, quem já leu, já teve oportunidade de ver, vai lembrar. Na primeira parte do Livro dos Espíritos, Kardec nos convida a desenvolvermos um pensamento cósmico. O que significa esse pensamento cósmico? É o pensamento que nos move, onde exercitamos o nosso potencial, a nossa maior essência. É nele que se exterioriza o que somos e nos ajuda a entender a nossa essência divina. Por isso, a passagem do nosso estudo de hoje é uma passagem de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Olha o que ele diz. Irmãos, se algum homem chegará a ser surpreendido por alguma ofensa, vós que sois espirituais, orienta-o com espírito de mansidão, velando por vós mesmos, para que não sejais igualmente tentados. Vamos trazer essa passagem de Paulo para o nosso dia a dia. E Emmanuel nos explica com propriedade. Então, nessa passagem, Emmanuel quer nos ensinar que muitas vezes estamos de orientar os nossos irmãos que estão em erro, mas deixando envolver com o sentimento de cólera, da cólera que trazemos conosco.
Então, ao invés de levarmos a palavra que ajuda, que eleva, nós aumentamos a ferida. Precisamos aprender a amenizar a dor daquele que estamos ajudando e não reforçar a cólera. Muitas vezes, nós ficamos apontando e reprovando o erro do outro. E como o tema de hoje é a construção de um novo mundo, vamos refletir. O que estamos construindo nesta encarnação? A reencarnação, nós sabemos que é a oportunidade que todos nós temos de aperfeiçoar nossos erros e acertos, com as experiências vividas aqui na Terra, no nosso dia a dia, entendendo que a responsabilidade é toda nossa. Nós que construímos o nosso próprio destino. Então, estarmos encarnados explica a nossa missão aqui na Terra, a ligação entre a vida material e a vida espiritual, e como se dá o nosso melhoramento. Todos nós sabemos que o nosso melhoramento, ele se dá quando aprendemos a lidar com as nossas emoções. Por quê? Porque reagimos quando nos sentimos agredidos. Por isso, André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, No Mundo Maior, está no capítulo 3. O espírito Calderaro nos fala da casa mental. Ele diz que temos um cérebro constituído de 3 andares. O terceiro andar é o superconsciente, quer dizer, as nossas noções superiores, futuras. Que o segundo andar é o consciente, as nossas buscas, as nossas conquistas, o nosso esforço e vontade, quer dizer, o nosso presente. E o primeiro andar, ele diz que é o subconsciente, nossos impulsos, nosso passado. Então, ele explica que o primeiro andar, podemos falar que é o nosso porão, onde estão guardados ali a nossa história, de múltiplas existências. Muitas coisas que não conseguimos trabalhar, e quando somos agredidos pelo outro, sempre reagimos, pois os sentimentos menos felizes, eles vêm à tona. E se não tivermos, gente, a prudência, a vigilância, o uso da prece, nós vamos agir como agíamos antigamente, sempre com agressividade. E o Evangelho nos chama atenção para essa vigilância diante de uma ofensa. Todos nós vivemos isso no nosso dia a dia. Para quê? Para colocarmos em prática a mensagem de Jesus, quando nos ensina a oferecer a outra face. Mas que face é essa que Jesus nos fala? A nossa face transformada. Tudo aquilo que já conseguimos lidar do porão e levar para o segundo andar da casa mental, do nosso consciente. Observe, gente, a fala de Emmanuel, de André Luiz, no livro, aqui no Mundo Maior. Ele diz assim: se tentamos orientar o nosso irmão que está no erro, estimulados pela cólera, nada mais fazemos que lhe despertar a ira contra nós mesmos. Olha que bonito, gente. Se tentamos orientar o nosso irmão que está em erro, estimulados pela cólera, nada mais fazemos
que lhe despertará ira contra nós mesmos. Todas as vezes que formos surpreendidos e entrarmos na mesma sintonia do nosso irmão, não estaremos colocando em prática a busca de um novo mundo regenerado, o que o Evangelho nos propõe. Por isso, aqui nós vamos lembrar, gente, do livro Boa Nova. Esse livro aqui é muito lindo, pelo espírito Humberto de Campos, no capítulo 7, A Luta contra o Mal. Quando Jesus foi com seus discípulos na cidade de Nazaré, várias pessoas ali começaram a criticar Jesus, chamando de mentiroso, dizendo que ele não poderia ser o Messias. Aquelas agressões a Jesus atingiram os seus discípulos, principalmente André, Filipe e Pedro. Esses três ficaram mais revoltados. Então, os três, André, Filipe e Pedro, eles discutiram fortemente com os moradores da cidade. E com isso, contaminaram todos os outros discípulos. E Jesus conseguiu afastar daquela energia negativa, fisicamente e também vibratoriamente. Jesus não se contaminou com o sentimento que envolvia ali naquele ambiente. E Jesus, com um sorriso, compreendeu os acontecimentos e ordenou a todos que retirassem da cidade. Os discípulos ficaram aborrecidos com Jesus pela atitude, impedir que eles retirassem da cidade e não fizessem nada. Então, na volta a Cafarnaum, os discípulos ainda discutiam a postura de Jesus, que nada fizera lá contra as envenenadas insinuações a seu respeito. Eles não aceitavam a postura de Jesus do afastamento daquela cidade. Por isso, esse momento de Jesus com seus discípulos, nós temos que retirar grandes lições para as nossas vidas. Por isso, meus amigos, nós podemos entender que os discípulos, eles retiraram da cidade apenas fisicamente, mas não vibratoriamente. Por quê? Eles saíram da cidade e continuaram revoltados, levando consigo todos os sentimentos vividos ali na cidade de Nazaré. Então, qual seria para nós a maior lição dessa história? O primeiro ponto que precisamos prestar atenção: o quanto ainda os acontecimentos externos fazem vir à tona sentimentos que estão guardados lá em nosso porão, como nos disse Calderaro e André Luiz, no nosso subconsciente. E outro ponto importante: muitas vezes nos afastamos fisicamente de determinadas situações, mas elas permanecem vivas em nossa mente e em nosso coração. Agimos como os discípulos de Jesus. Como os discípulos nos representam tão bem. Apenas saíram da cidade, mas os aborrecimentos, os sentimentos ruins permaneciam vivos na mente de cada um. Observe o que Jesus falou para eles, uma frase linda. Por acaso podemos colher uvas dos espinheiros? De modo algum iria me comprometer na cidade de Nazaré a uma contrariada agressão aos habitantes daquele local. Vamos repetir. Por acaso podemos colher uvas dos espinheiros?
de modo algum iria comprometer na cidade de Nazaré a uma contrariada agressão aos habitantes daquele local. E quando Jesus acabou de falar, Tadeu perguntou a ele: Mestre, o Senhor que tem o poder de afastar os endemoniados, curar os doentes, por que não recolhe a cada um, apacentando a todos? E Jesus respondeu: o discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão, como Deus nunca entra em luta com seus filhos. Olha que lição mais bonita para nós. O que Jesus quer nos ensinar com essa frase? Se formos surpreendidos em alguma ofensa, que tenhamos o espírito de mansidão, vigilância, o hábito da prece. Não devemos responder com agressividade e nem bater palma para o erro. Aproximemos do companheiro infeliz com os valores, a cooperação e a fraternidade. E quando olhamos para um irmão que sabemos doente espiritualmente, pensemos que ele está num processo evolutivo. Por isso, o nosso olhar tem que ser amoroso, um olhar fraterno, um olhar de caridade. Será que entendemos que nós somos os autores dessa obra em busca desse mundo regenerado? Essa obra é do reino de Deus, que nós sabemos que começa no coração de cada um. E à medida que vamos valorizando essa obra, esse reino ganha dimensão e vai se espalhando para o mundo, para que um dia não fique somente nos corações, e sim em todo o planeta. Esse é o comunicado do momento. Todos nós estamos sendo chamados a ficarmos atentos, que a obra pertence a cada um. O que precisamos entender é que, em termo cósmico, nós achamos que somos muito pequenos. Mas se formos avaliar pela lei de sociedade, pela lei de cooperação, passamos a entender que fazemos parte, gente, de um todo. Somos unos. Por isso, no livro Pensamento e Vida, tem um capítulo que Emmanuel nos fala da cooperação. É o capítulo 3. Olha o que ele diz. A cooperação espontânea é o supremo ingrediente da ordem. Da glória divina às balizas subatômicas, o universo pode ser definido como sendo uma cadeia de vidas que se entrosam à grande vida. Olha que bonito. Uma cadeia de vida que se entrosa na grande vida. Para que todos que já conhecemos as verdades de Deus, nós possamos entender tudo isso. O nosso objetivo é sermos nessa cadeia de vida uma nota, gente, harmoniosa. Um elo de sustentação a outros elos. Para que a gente possa entender essa mensagem de Emmanuel, somos convidados a sermos elo de harmonia na convivência do nosso lar. Onde estivermos, precisamos entender que a espiritualidade conta com cada um de nós. Precisamos estar conscientes daquilo que nos cabe, mas que possamos fazer com espírito de
cooperação espontânea, como Emmanuel nos ensinou, com entrega, com dedicação, sem jogo de interesses, sendo úteis. As pessoas que são individualistas, elas têm muita dificuldade em cooperar. Por isso, aqui nós podemos lembrar de um psicólogo, o Jung. Ele diz que nascemos originais, morremos cópias. Vivemos o tempo todo trocando vibrações, refletindo imagens do outro, pois respiramos, gente, em processo de troca com as pessoas que convivem conosco e também com os desencarnados. Temos que começar a refletir o Cristo e deixar de refletir o outro. Por isso que a gente lembra do apóstolo Paulo em sua carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10, quando ele diz: segundo a graça de Deus, que me foi dada como sábio arquiteto, mas veja cada um como edifica sobre ele. Então, Paulo, nessa passagem, ele nos chama atenção para o papel de cada um na obra divina. Nós sabemos que a obra é do Cristo. Por isso, que tipo de tijolo estamos colocando nessa construção? Aqui Paulo nos ensina sobre a consciência individual e a consciência coletiva na obra de Jesus. Paulo nos conta, na cidade de Corinto, que ali surgiram muitas desavenças, muitas separações, pois alguns grupos eram partidários a Jesus, outros a Apolo. Por isso, meus amigos, podemos ver que não é diferente do que vivemos hoje. Paulo disse: um planta, outros regam, mas é Deus que faz crescer. E com isso nós podemos entender e nos perguntar: por que será que vivemos tantas divisões? Emmanuel responde para nós: porque não sabemos viver a parte que nos cabe. E o mais importante, ter um compromisso com o todo, e não para com o personalismo, a vaidade. O nosso compromisso é com Cristo. Todos devemos gravitar em torno desse ideal. A passagem de Paulo nos ensina que todos recebemos constantemente mensagens do alto. Quer dizer, a graça, que é a inspiração divina. Todos somos intuídos e inspirados o tempo todo. As bênçãos divinas nos alcançam, nos proporcionando aprendizado, nos dando oportunidades de trabalho. Se eu não quero abraçar a causa, outro vem e constrói o que eu deixei passar. Ninguém aqui na Terra é dono de alguma obra. As obras estão aqui para serem desenvolvidas. Felizes aqueles que abrem o coração para edificá-las. Nós podemos fazer até uma comparação muito boa, um exemplo excelente. É só lembrarmos do esporte, o revezamento. Trabalhar na obra divina é assim. Uns levam até determinado momento, para que outros possam dar continuidade à mesma obra. Felizes serão aqueles que permanecerão firmes em receber o bastão na obra do Cristo. Aqui podemos entender o que Emmanuel nos falou da cooperação. A obra com Jesus. Chegamos, servimos e passamos.
Olha que bonito. Chegamos, servimos e passamos. A obra com Jesus não nos pertence. Precisamos entender que trabalhar com Jesus, primeiramente, quem é trabalhado é o próprio trabalhador. Por isso, meus amigos, nós vamos concluir o nosso momento de hoje lembrando. Todos trazemos a vontade como alavanca de luz. Toda criatura demonstrará a quantidade, o teor da sua luz que guarda dentro de si todas as vezes em que for chamado a provas. Nós vivemos em um mundo que seremos visitados por provas e que certamente iremos vencer todas, confiantes que em momento nenhum estamos desamparados. E é somente com o despertar da consciência cósmica que sejamos um dia, nas mãos de Jesus, instrumentos mais preparados, mais afinados para a grande sinfonia da vida. Que Jesus nos abençoe e continue sendo uma luz a iluminar os nossos caminhos. Muita paz a todos.